Prazer, gente. Fui muito bem apresentado. Eu sou o Diogo. Além dessas coisas profissionais, eu amo o mar, amo cozinhar e amo conversar. Todo mundo que me conhece sabe dessas três coisas. Eu estou aqui um pouco para falar desse caminho difuso e confuso que é estar fazendo bots nesse mundo onde eu passei por tantas coisas diferentes. Então, eu acho que vou deixar uma frase aqui interessante, que eu não vou comentar nada, talvez vocês comentem depois, referências e fontes estão sempre abaixo. Entender de Foucault nada mais é do que virar várias noites lendo Foucault para que ninguém perceba que você não sabe nada de Foucault. E é isso aí, assim começamos essa apresentação. Com um triângulo, né? Um triângulo que é um dos símbolos máximos, né, da nossa sociedade, das nossas referências culturais. São símbolos que a gente usa na ciência, são símbolos que a gente usa na religião, mas hoje eu vou falar dele nas suas diversas perspectivas, a partir das questões de negócio, de marketing, né? Como que a gente usa ele e como que eles são referências para a nossa carreira, para os desenvolvimentos de bots e como a gente pode ter um outro olhar para além do triângulo, tá? A gente usa ele para ver funil, jornadas especializadas, aprofundamentos de processos, a gente usa para jornadas de vendas, menus, né? Menus de URA, websites, então a gente vai lá da categoria A para o item, subitem, tal, a gente vai refinando, né? O botão iniciar do Windows lá dos anos 90, ele é também uma referência disso, né? A gente vai, amplia, cai no subitem, né? Quer dizer, a gente tem várias formas de olhar esse triângulo que caem aqui, pelo menos, cai aqui na ampliação da visada, né? Que é no megafone. Quer dizer, a gente também usa como jornada de maturidade uma ideia do triângulo que vai... A gente tem uma visada um pouquinho menor na esquerda, que vai ampliando. Então, a gente sai de uma maturidade de um bot que só fala um pouquinho, tem um regex, depois vai para a API. Quer dizer, essa é a maneira que no mercado tem se difundido a gente falar de ampliação de features, evolução de carreira, a gente vai ampliando, vai cada vez mais, vai subindo a escadinha, né? A gente chama isso de uma escala ou graus de maturidade, né? Para plataformas, para ferramentas, para desenvolvimento de equipe, né? Então, e agora, como que a gente pensa também a base maior, né? A base embaixo maior, o topo menor, quer dizer, a gente vai subindo na carreira, vai afunilando, tem diretoria, tem gerente, tem CEO, né? Que a gente cada vez mais difícil, né? Será que essas metáforas, né, do triângulo, elas se refletem realmente no nosso desenvolvimento? Será que elas dão conta da teia complexa que a gente tem de diferenças de quem somos, de como somos e da nossa diversidade no Brasil, pelo menos, né? Eu acho que é grande e é múltipla, né? E será que essa visão aqui que a gente tem da nossa carreira, que a gente vai subindo escadinhas e vai se especializando, ou que os bots vão tendo todas as conversas afuniladas. Será que isso funciona realmente, né? Então, eu fui bater com um texto, né, sobre maturidade, que vem da psicologia, desenvolvimento de crianças, e aí eu fui mexeu com a minha cabeça entender isso, né? Que maturidade é integração, onde padrões de comportamento, motivações e outros traços da personalidade são gradualmente unidos para atuar efetivamente juntos, com pouco conflito entre eles. Por exemplo, trazendo várias motivações diferentes num único propósito de vida e que contribuem para o sentimento de viver uma vida com significado. E isso aqui é o conceito de maturidade dentro da psicologia. Quer dizer, para mim, muito oposto, né? Aqueles graus de avanços e de features, a gente tem aqui uma ideia de um propósito, a ideia de um significado único, que são várias peças que se unem para um único objetivo, né? A gente tem emoções, a gente tem sentimentos, a gente tem vivências, histórias, a gente tem carreiras que são múltiplas, que não são só numa linha só, e como que isso a gente amadurece, né? Ao trazer para dentro da nossa profissão, da nossa família. Quer dizer, muito diferente de uma visão de etapista, de escada, né? E é isso que me puxou para pensar essa palestra aqui. Será que essas peças que se encaixam, as peças... Não, aqui eu fiz tal curso, daí ele combina com outra coisa que eu fiz aqui. Será que elas combinam exatamente? Será que tudo que a gente faz na vida realmente tem um propósito único, uma utilidade que vai subindo e vai indo na mesma direção? Minha intuição diz que não, né? Minha intuição diz que acho que a gente está mais para
um trabalho que vai unindo partes diferentes, que a gente vai costurando uma coisa em cima da outra, que a gente traz peças, né? Traz um trechinho aqui de um casamento, traz um trechinho aqui de uma experiência que você teve com um bom chefe, traz experiência que você teve aqui num projeto que você grande, que você trabalhou 2 anos, e a gente vai montando uma colcha, né? Esse tipo de trabalho aqui no Brasil, como comumente falando, se chama patchwork, né? Deveria ter uma palavra em português. Eu chamo de colcha de retalhos, né? Como a gente falava na minha infância, né? Que as nossas avós faziam, juntavam retalhos de um trecho que era um pano, um trecho que era uma saia, de repente um trecho que era um vestido de um casamento, e a gente costura a nossa carreira, a gente costura o nosso chatbot, né? Então a gente traz formas de se orientar através de um novo todo, a partir de coisas que a gente vai angariando na nossa experiência, no nosso dia de trabalho, com as nossas equipes. Eu acho que isso me traz mais ideias do que é, para mim, mais simbólico, mais significativo e mais potente quando a gente pensa evoluções e quando a gente pensa maturidade, do que o triângulo, né? Eu acho que a gente tem poderes diferentes, né? Essa ideia de que a gente tem esse múltiplo, né, essas diversas formas, vem de um conceito que, para mim, é muito caro das ciências sociais, do antropólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss, e depois assumido por outros conceitos, a evolução desse conceito por outros filósofos também franceses, mas que falam de, é uma construção que sofre mudanças e assume novas formas à medida que se acrescentam diferentes instrumentos, métodos, técnicas, né? E o bricoleur, né, que é a pessoa que interpreta e que monta ali, constrói de acordo com a sua história pessoal, biografia, gênero, classe, e a gente vai construindo de acordo com essas coisas, né? A gente depura demais aquele triângulo e a gente deveria olhar mais para a bricolagem. O bricoleur na realidade, o que eu falei ali, né, do retalho, né, da colcha de retalhos, que eu acho que é um tanto mais saboroso e inteligente da gente pensar como que a gente pode desenvolver a nossa carreira e, quiçá, os nossos chatbots. E aí, assim, como que você desenvolve essa colcha? Será que a gente não fica muito bitolado na ideia de utilidade, na ideia do utilitarismo? Eu vou fazer a próxima coisa, eu vou fazer um curso que vai me ajudar a chegar nesse ponto, que depois eu vou para esse ponto. Será que as coisas funcionam assim? Será que a gente não tem uma coisa um pouco mais aberta, né? Será que a gente não deveria respirar um pouco e pensar naquele conceito de maturidade que diz que a gente tem que ter um propósito de vida, a gente deveria ter uma vida integrativa com as coisas, né? Para pensar. E aí, por isso que eu acho que a gente combina as duas coisas aqui, né? A gente realmente parte de problemas, a gente planeja, a gente constrói métodos, ferramentas com etapas, mas ao mesmo tempo a gente experimenta o mundo, né? A gente não parte só de ferramentas que nos dão resultados, né? Mas a gente, ao conhecer uma série de questões, vou dar um exemplo que o próprio Lévi-Strauss traz, que é assim, um indígena brasileiro, que o Lévi-Strauss esteve no Brasil, ele não conhece que cada planta faz magicamente sobre como que ele cuida da sua saúde, mas é o contrário, né? Por conhecer a sua floresta próxima, é que ele sabe que, ao conhecer a floresta, ele experimentou aquela árvore e ele sabe que tem um efeito. Quer dizer, a gente também tem que partir das nossas experiências e a gente tem coisas que se sobrepõem, né? Como aquela colcha, né? A gente vai construindo aos poucos. Né? Então, voltando aqui para o triângulo, né? O triângulo, para quem lida com chatbot, para mim, é o símbolo aqui da árvore de decisão, que né? Eu vou para um ponto aqui, agora você vem para outro ponto, agora você vem para esse ponto, né? E para quem está há algum tempo desenvolvendo chatbot, sabe que é de baixa maturidade você desenvolver isso, né? Eu não estou dizendo que é errado, que é diferente. Estou dizendo que é só de baixa maturidade, que é assim, quando a gente não tem nada, a gente vai lá e constrói isso aqui, né? Mas quando a gente vai evoluindo e passando, lembra, né? Conceito lá, aquelas diferentes partes, quando a gente vai integrando ela num propósito único, a gente tem que sair um pouco desse modelo mais rígido
e para modelos mais complexos, né? Então, assim, aqui o meu grande desenho, inspiração de Pablo Picasso, aqui eu montei aqui de uma maneira bem autoral como que são os símbolos aqui. Eu acho que quando eu olho um chatbot mais maduro, eu olho coisas um pouco mais assim, né? Olhadas por partes, olhadas com conexões, olhadas com formas e implementações diferentes, mas que se constituem como aquela coxa de retalhos se organizando num novo uno, né? Então, assim, aqui está a minha coxa, né? Aqui tá engraçado, assim, né? Eu fui radialista por um tempo, cresci e me evoluí inicialmente trabalhando num restaurante. Eu fiz ciências sociais, trabalhei com indígenas, com quilombolas, também trabalhei muito tempo com comunidade de software livre, e hoje eu estou trabalhando com chatbots, né? Um novo Uno que fala sobre comunicação, sobre cultura, sobre tecnologia, né? Isso faz sentido para mim, né? É o que me coloca no mundo hoje, assim, falando assim, uou, que legal, né? Talvez não tenha aquela visão de pirâmide, o Diogo saiu de júnior para pleno, para sênior, né? Ou coisas assim, ou saiu daquelas etapas de maturidade, que agora que eu vou falar no próximo slide, do bot, né? Não, agora você tem um regex, agora você tem IA com tais coisas, agora você tem integrações com RPAs e tal, coisa assim. Para mim, a visão de maturidade é uma visão muito mais. Olha, eu tenho essas integrações, eu tenho CRMs, eu tenho NLPs, eu tenho fax, eu tenho um processo todo de lançamento de campanhas, eu tenho atendimento humano, mas elas tentam se conversar e elas vão para frente olhando de um olhar só. Isso, para mim, é mais maduro, isso, para mim, significa muito mais coisas do que a ideia daquelas ondas, né? Que tem muito mais a ver com a ideia de aplicações de infraestrutura, coisas assim. Mas eu acho que uma ideia de um chatbot robusto, ele tem partes cada vez mais integradas, que por vezes, às vezes nem se conversam tanto, tem formatos diferentes, mas que dizem algo sobre quem que este chatbot é, né? E para quem conversa muito com o chatbot, sabe o quanto é importante a gente ter pelo menos uma linha, né, que vai, puxa, fala, agora você está entrando nesse ponto, agora você vai para aquele ponto, né? Então, eu acho que faz sentido pensar numa maturidade que comece numa árvore de decisão mais simples e que vai caminhando para o bricolé, né? Vai caminhando para uma paisagem que torna aquele chatbot único, torna aquela pessoa única, né? Quando a gente olha para uma pirâmide de carreira que vai subindo, a gente acaba escanteando detalhes decisivos, né, da vida das pessoas. E eu acho que a gente deveria valorizar mais isso, né? Então, que eu estou falando aqui com os iniciantes, com aquelas pessoas que estão fazendo transição de carreira, eu acho que é importante esse insight. Estou trazendo das minhas experiências para vocês, assim. Eu gostaria muito eu conversei com muita gente né, nesses últimos anos, e eu acho que está aqui um dos insights que me trouxe a posição para vir falar aqui com vocês, tá bom? E adoraria debater com vocês mais, assim, né? Aqui é um ponto, eu entendo como um ponto de inicial. Eu penso essa apresentação aqui como o início de uma apresentação que seria de 4, 5 horas, que eu poderia ficar falando 4, 5 horas, tá? Mas para mim, voltando aqui que eu pulei sem ler, para mim, portanto, a ideia de uma maturidade dentro de uma carreira de um chatbot tem muito a ver com a criação de reinos, com a organização de órbitas, né? E não de subidas, né? Escaladas, né? Então, aqui para mim está um desenho mais legal e mais intuitivo, né? Então a gente tem, olha, os campos atuando, aí tá menos Pablo Picasso da vida, né? Tá mais assim orgânico. Aqui, então, eu tenho o campo de ciências sociais, o campo de comunicação, o campo de software livre, o campo de rádio. Isso aqui eu vou fomentando e energizando coisas dentro do que eu quero, dentro do meu currículo, dentro das minhas expertises, do que eu quero construir, e eu vou trazendo e acendendo pontos onde eu posso atuar. Então, se eu gosto de dança, eu trago alguma coisa de dança. Se eu gosto de linguística, eu trago alguma coisa de linguística. A mesma coisa com chatbots.
Só que com chatbots, gente, eu olho isso aqui, eu olho esse desenho, a primeira vez que eu desenhei, né? Não é nada rebuscado, né, gente? Por favor. Eu olho e penso o seguinte: para mim, é que nem um mapa. Então, o mapa aqui, para quem gosta de Tolkien, né? Esse aqui é a Terra-média, é um mapa que ele desenhou e ele criou mundos dentro da própria cabeça, né? Então, para mim, quando eu estou falando com equipes, e eu tenho certeza que muitos estão aqui, que convivem comigo diariamente, para mim, quando eu escuto algum problema de trabalho, alguma coisa, olha, o bot ali, naquele parte, eu sempre olho como um mapa de um reino do Tolkien, tá, gente? Então, eu vou ler aqui para vocês, a gente vai tentar falar de uma maneira aqui. Então, o reino, o usuário entra nos portões receptivos. E depois ele entra. Nossa, ele se dá conta, ele entra no pântano das facas. E aí depois ele tem que chegar na planície do Cessate, mas ele tem que passar pelo mar das cascatas de validação. Eu espero que vocês estejam dando risadas, para quem sabe, quem já fez um bot já sabe como que isso aqui funciona, né? Daí você tem a floresta dos transbordos, que entra junto com o jardim das exceções. Então, assim, eu fico imaginando um bot maduro organizado por uma cartografia, por um mapa, por uma forma mais complexa e que dialoga, que dá pontes, que constrói formas de explodir, de interagir, né? Que uma coisa, vocês imaginam, uma bolinha daquela cresce, elas interagem e se movem, né? Porque uma coisa está interligada com um organismo vivo, né? Eu imagino isso para a vida das pessoas, eu imagino isso para a vida dos chatbots, e eu acho que é interessante a gente pensar uma forma da gente trazer isso de uma maneira que me torna mais humano e humaniza também o bot, coisa que é difícil falar, né? Todo mundo quero, né? Aquela coisa virou um tabu, né? Falar disso. Mas para mim está aqui a proximidade do que é um bot mais humanizado. É um bot que ele é pensado com as suas diferenças, com as suas particularidades e, portanto, com a sua unicidade, né? De uma maneira única, ele aparece e dá as caras para todo mundo, assim, né? Então, é possível, então, construir essa vida com significado, que são essas várias partes que nos colocam numa rota através do nosso desenho, do nosso mapa, olhando para o futuro, né? Ou através da nossa coxa de retalhos, onde a gente traz coisas significativas para nós, para mantermos a nossa coerência e a nossa saúde e o que a gente quer para o nosso significado da vida, como carreira, né? Não adianta eu ficar pulando de um lado. Mas para eu pular para lá, eu tenho que fazer aquele curso. Será que funciona assim? Será que é legal? Bom, fica aqui para pensar. Eu acho que é uma provocação de novo, para quem está iniciando, que a gente pode sim criar e recriar, né, através do que a gente já viveu, né, as nossas possibilidades de vida, tá bom? Então, assim, para mim, amadurecer é criar sentidos a todo momento. Obrigado. Valeu, gente.